Servidores do Ministério da Saúde lotaram o auditório Senador Nelson Carneiro, na Alerj, e espalharam cartazes no espaço para denunciar uma possível fraude no ponto biométrico instalado nos hospitais federais do Rio de Janeiro. Durante a audiência pública da Comissão do Trabalho, a diretora do Sindicato dos Servidores da Saúde Federal, Cristiane Gerardo, revelou que o funcionamento do serviço custou 23 milhões, mas, na verdade, se trata de um ponto de acesso e não de um ponto biométrico. Segundo ela, as máquinas utilizadas não seguem a portaria 1510 do Ministério do Trabalho, que estabelece o respeito às 30 horas de jornada semanal, bobina de papel para comprovação da batida, registros do ponto e dados invioláveis. O objeto de licitação ao qual o Ministério da Saúde fez a adesão para adquirir o ponto biométrico foi para um tipo de aparelho, um aparelho que respeitasse a portaria 1510 do Ministério do Trabalho e Emprego, que, dentre outras coisas, garante todas as medidas protetivas aos trabalhadores para que ele não tenha o seu cumprimento da jornada de trabalho violada pelo aparelho e para que ele consiga reservar o seu comprovante. Quando o Ministério da Saúde recebe os aparelhos, eles recebem um aparelho que não respeita a portaria, que não foi o objeto contratado no processo de licitação. Então, o que ocorreu no processo de aquisição do ponto biométrico foi uma grande fraude. A falta de controle do ponto tem provocado problemas para os servidores. O diretor administrativo do Hospital Federal Cardoso Fontes, Luiz Carlos Alves, lembra que há profissionais adoecendo e o processo gera um caos na saúde do Estado. No Ministério da Saúde, temos servidores que estão há muito tempo no Ministério, idade muito avançada, e todo esse processo de inovação tecnológica, junto com a implantação de um ponto biométrico, toda essa discussão em torno da remuneração, de salário, muitos desses servidores mantêm sozinhos suas próprias famílias. Então, esse processo de comunicação, a gestão está tendo o cuidado de melhorar o acesso a essa informação a esses servidores para evitar justamente eventuais casos de doença, problema de saúde ou coisa do tipo. A servidora administrativa do Hospital Federal de Bom Sucesso, Tatiana Martins, classifica o sistema licitado no pregão de 2012 como opressor e chama a realidade dos trabalhadores de caótica. Para ela, a máquina não retrata o tempo de permanência dos funcionários nos hospitais, além de ser usada como um instrumento de assédio moral. A gente coloca o dedo e normalmente o equipamento não registra a nossa biometria. Quando registra a biometria, o CIREF nem sempre relaciona o tempo que a gente ficou lá, ou diz que a gente está cadastrado em outro hospital, enfim, é uma série de inconsistências que estão relatadas nos inúmeros documentos que já foram apresentados ao TCU, Ministério Público Federal, ao Ministério da Saúde, a alguns parlamentares. É um instrumento de assédio moral por parte do Ministério para com os servidores dos hospitais e também entre os trabalhadores, né? Porque o Ministério assedia os RHs, forçando que os RHs assediem os trabalhadores. Durante o encontro, a comissão garantiu que vai requerer uma CPI na Alerj para apurar as denúncias de que os equipamentos não cumprem o requisito mínimo de segurança do trabalhador. Os sindicatos que representam as categorias já registraram a situação no Ministério Público Federal, solicitaram a suspensão imediata do ponto, a apreensão e guarda dos equipamentos, além da apuração dos danos causados ao erário público. A diretora da Confederação dos Servidores Públicos Federais, Edna Teodoro, garante que a entidade não é contra o controle do ponto, mas critica problemas como a recente pane nas máquinas que fez as chefias justificarem as jornadas à mão. O mais engraçado é que eu fechei, o meu ponto fechou dia 28 porque a minha escala foi o limite dia 28. E quando chegou no dia 29, a pane se estabeleceu e eu tive que fazer tudo de novo no final de semana.